Professor Edmo, Presente. mais conhecido como o amigo Edmundo. Will! Chewbacca presente. Presente aqui conosco, Rapaz, né? Deixou Han Solo e veio aqui prestigiar a voz. E Chewbacca tá com uma dúvida, querido. A gente estava analisando algo que eu fiquei assim curioso. Sobre alimento mofado há mais de 2.500 anos em civilizações como a chinesa, que se era habitual permitir que as pessoas se alimentassem a partir desses alimentos. Como pão, por exemplo, mofado. Como pão mofado. E aí, uma coisa que é mais recente. Na Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra soviéticos, estadunidenses e dos aliados, né? Isso. Inimigos das forças do eixo, na Segunda Guerra Mundial, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Sim. E alemães, por exemplo, dando pão mofado e alimentos mofados para os soldados aliados. Alguns se recusavam a comer desse pão, mas os que não tinham opção, claro, e a maioria não tinha opção, comiam desse pão mofado e sobreviviam e melhoravam no tocante a algumas doenças, algumas infecções. Então, por favor, Edmo, por favor, o que é isso? Olha, antes de mais nada, que coisa engraçada. O que você acabou de dizer esteve presente numa questão um pouco antiga, né? Da FUVEST. Questão de prova. Questão de prova de vestibular. Conta isso. O texto, inclusive, era baseado exatamente no que você narrou. Eles falavam que soldados presos pelos alemães, né, alguns se recusavam a se alimentar desse pão mofado, por achar que era uma situação indigna, né, enfim. Mas outros, por conta da fome, né, e alguns dizem, e é verdade, né, o melhor tempero que existe é a fome. Né? A fome faz a gente se alimentar pela necessidade de buscar atender o metabolismo corporal. Sim. Essas pessoas acabavam comendo pão mofado. E como a gente sabe, muitas pessoas, muitos presos nessa época, né, russa e estadunidense, eles iam diretamente para as prisões com uma série de lesões corporais. Essas lesões, muitas vezes, não cicatrizavam ou elas evoluíam para um processo de um abscesso mais grave, né, um processo infeccioso até secundário. E o engraçado é que aqueles que se alimentavam do pão mofado, como você pontuou, eles não evoluíam para uma infecção, por exemplo, bacteriana. E aí a questão, ela perguntava que razão existia, né, com relação a isso. Mofo é uma forma que a gente se refere a fungos, né? Geralmente os fungos, eles são formados por hifas, né? E essas hifas, elas acabam se espalhando quando os esporos encontram uma superfície que não tem uma hidratação adequada, né? Que tem água, então ele pode crescer ali, lançar suas enzimas e fazer a chamada digestão extracorpórea. E os fungos, né, do gênero Penicillium, como por exemplo o Penicillium notatum, que foi estudado lá no início do século passado por Alexander Fleming, esses fungos eles produzem uma substância chamada penicilina. E essa substância ela tem caráter antibiótico, ou seja, ela vai atuar no metabolismo celular de células procariotas, no caso de bactérias. Uma nota rápida. Alexander Fleming, a gente está nos anos 1920, 1930, ele indignado com o que vira da Primeira Guerra Mundial. Sim. Ainda não tínhamos a penicilina. Não, ainda não tínhamos. Na Primeira Guerra, as infecções eram absurdas, porque soldados com pequenos, leves ferimentos acabavam agravando essas feridas, em muitos casos, no tocar uns nos outros, e não tinha essa divisão em relação a mais feridos, menos feridos, então havia uma mistura ali por uma questão também de logística de guerra, e você ainda não tinha um antibiótico, né? Não tinha. Então ali você fazia todo um tratamento muito mais empírico, era o que você tinha como drogas para tentar reduzir, né, a carga de infecção que aquele indivíduo tinha. Com o advento da penicilina, você, por exemplo, resolve o problema da sífilis, que era uma infecção que, na sua proporção para a época,
grave como foi a AIDS, que é uma infecção viral, no início dos anos 1980, né? Causando lá imunodeficiência, que abria portas para infecções oportunistas, enfim. Então, é uma questão, voltando para a questão em si da FUVEST, é uma questão que traz para o candidato, né, que tentou lá a prova, uma reflexão muito importante. O papel dos antibióticos no controle do processo infeccioso. Seja ele feito artificialmente, como, né, aconteceu após os anos 1940, seja naquele evento em que, por uma questão de necessidade de sobrevivência, o indivíduo preso se alimentava daquele pão que apresentava o mofo. E aquele mofo, né, como a própria questão diz, formado por esse grupo de fungos do gênero penicillium, davam para esses soldados um antibiótico que eles necessitavam, que no caso ali era a penicilina. Depois disso, a gente entra numa nova questão, uma nova discussão, que é com relação à banalização do uso do antibiótico, que é uma outra questão que a gente vai conversar um pouco mais à frente, já entrando num período mais moderno, com pessoas utilizando antibióticos sem prescrição médica, aí você gerando as chamadas bactérias super ou multiresistentes por conta de uma seleção dessas bactérias em detrimento de bactérias mais sensíveis a antibióticos, né, que você diminui a competição. Enfim, então tem muitas coisas que a gente pode conversar a partir desse assunto pontual. Tá vendo aí, Chewbacca? Então percebemos que ao longo da história, como a ciência ela faz a diferença no tocante ao resultado dos conflitos. Sim. As civilizações e sociedades que mais se envolveram no campo científico, elas acabaram sobressaindo. Então, uma guerra ela não depende só de armas de soldados, depende muito mais de inteligência, estratégia de guerra. Chewbacca, até a próxima. Até a próxima, Chewbacca. Um abraço para o Han Solo.